Fala gurizada, de volta aqui nas Conexões do Pura Física para mais uma aula, a sequência do nosso estudo de movimento circular uniforme. Ainda estamos dentro desse curso de MCU, cursinho completo que a gente está postando para ti aqui no canal. E nessa aula a gente vai falar sobre velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear. Antes da gente começar, aquele convite de sempre para tu te inscrever no nosso canal. A tua inscrição ajuda o crescimento do canal e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E se tu quiser pegar materiais diferentes, conteúdo diferente que eu não posto aqui no canal sobre dicas de estudo, sobre preparação em física para o Enem, para o vestibular e curiosidades científicas, me segue lá no Instagram, no @rafaelfísica, que eu posto conteúdo adicional que não vem aqui para o canal. Bora começar a falar sobre velocidade tangencial, porque aqui no Pura Física as aulas são sempre diretas, sem enrolação, direto ao ponto. Partiu? Então, pessoal, dando sequência aí ao estudo do movimento circular uniforme, do MCU, a gente vai falar da velocidade nesse MCU, como é que a gente calcula, quais são as relações que ela guarda, quais são as relações que ela guarda com as grandezas que são importantes no MCU, né? Travou a língua aí. Então vamos começar com o seguinte, ó, com a direção e o sentido dessa velocidade em relação à trajetória. Olha só, eu tenho aqui o centro do movimento, deixa eu desenhar a trajetória, tá? Então ali é o centro, vou desenhar uma trajetória circular aqui, tá? E aí é o seguinte, eu tenho um corpo que está em MCU, tá? Então está aqui um corpo, isso é uma bolinha em MCU, está girando, essa é a trajetória, e esse movimento é no sentido horário. Então isso quer dizer que nesse ponto aqui, a velocidade está nessa direção e nesse sentido. E aí a gente tem que entender que a velocidade, quando estiver passando aqui, ó, olha só, quando eu estiver passando por aqui, a velocidade vai estar assim, assim não, vai estar assim, ó, velocidade mudando de direção e sentido, porque justamente é um movimento que faz curva, é um movimento que muda a direção e sentido, tem aceleração centrípeta, a gente viu isso na primeira aula de MCU, olha só. Mas repare que em todos os casos, a velocidade ela guarda uma relação com a trajetória, que ela é tangente, tá? A velocidade ela é tangente, tangente é com J, pelo amor de Deus. Ela é tangente à trajetória, tá? E isso quer dizer o quê, pessoal? O que significa ser tangente à trajetória, tá? Tu tem a trajetória aqui, alguma coisa que é tangente quer dizer que naquele ponto ali, tá? Eu tenho assim uma curva, nesse ponto aqui, eu vou até dar um zoom para melhorar o entendimento disso. Nesse ponto aqui, ó, um vetor tangente é aquele vetor que encosta, vou fazer de outra cor para facilitar a visualização, é o vetor que encosta na trajetória, mas não cruza. Isso é tangente, é encostar sem cruzar, sem seccionar. Esse vetor aqui, por exemplo, ó, ele não é tangente. Por quê? Porque ele está seccionando, ele está cruzando, ele está atravessando a trajetória. Então, no exemplo que eu fiz aqui, ó, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Até vou tirar a bolinha para não atrapalhar. Olha aqui, ó. Ela está encostando na trajetória, mas não está atravessando, não está cruzando. Volta o corpinho que está em MCU ali. Então, essa é uma característica da velocidade. Por isso que comumente vocês vão ouvir, vão ler, né, nas questões, a questão falar de velocidade tangencial ou linear, tá? Ou linear, que é a velocidade que a gente já está acostumado, pessoal, a velocidade em metros por segundo, que significa a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Ela vai receber esse adjetivo aí de velocidade tangencial ou linear para diferenciar de uma outra velocidade que a gente vai ver na próxima aula, que é a velocidade angular, tá? Mas, então, para nós aqui no MCU, pessoal, velocidade tangencial, o V, né, ou velocidade linear, vai ter o mesmo significado, lá de qualquer velocidade, que é o quê? Velocidade, pessoal, é a distância percorrida, o espaço percorrido
em um determinado intervalo de tempo, distância sobre tempo. Como assim? Vamos pegar esse mesmo desenho aqui, né, desse corpo que está girando em sentido horário. Em algum momento ele vai passar por aqui, eu vou chamar isso aqui de posição 1, e depois de um certo intervalo de tempo ΔT, ele vai estar na posição 2. Então ele andou uma distância que corresponde aqui a este arco, né? A este semicírculo aqui. Se eu souber a distância e souber o intervalo de tempo que ele levou para percorrer essa distância, eu consigo calcular o módulo da velocidade, porque como a velocidade no MCU tem módulo constante, eu posso aplicar a equação velocidade é distância dividido por intervalo de tempo. Acontece que a gente não vai usar esse formato aqui de equação, porque a maioria das vezes a gente vai usar um outro formato de equação. Na esmagadora maioria das questões, a gente reescreve essa equação da velocidade de uma outra forma, porque a gente pensa na seguinte lógica, pessoal. Como é um movimento periódico, é um movimento que está se repetindo no tempo, então ele está fazendo voltas, ele está completando ciclos, né, o MCU, a gente vai pensar em uma volta completa, tá? Em uma volta completa, vou mudar de cor aqui, em uma volta completa, só mudando de cor, só um pouquinho, para não ficar muito poluído, na mesma cor, aí. Em uma volta completa, a distância que ele percorre, pessoal, é sair aqui, por exemplo, do ponto 1 e fazer toda a volta, é percorrer toda essa distância aqui. E essa distância, pessoal, se chama circunferência, que depende do raio deste movimento. Isso aqui é o raio, tá? Então a distância, nesse caso, quando a gente fala de uma volta completa, a distância é a circunferência. Circunferência. E como é que calcula a circunferência, meu povo? Circunferência, C, é 2πr. Então quer dizer que em uma volta completa, a distância equivale a 2π vezes o raio, tá bom? E esse intervalo de tempo para completar uma volta, como é que se chama o tempo necessário para completar uma volta? O intervalo de tempo para completar uma volta é o período, T maiúsculo. Então, esta equação aqui a gente vai reescrever pensando em uma volta completa. A velocidade, vou mais uma vez mudar de cor, a velocidade nesse caso, tá? V, vai ser a distância, que é a circunferência, 2πr, dividido pelo intervalo de tempo, que é o período, o tempo para completar uma volta. E aí a gente tem a equação da velocidade linear ou da velocidade tangencial a partir do período e do raio do movimento. Olha só que interessante essa equação, que vantagem ela representa em relação a essa outra equação, esse outro formato. É que essa equação, pessoal, vai descrever a velocidade tangencial a partir do raio do movimento circular e a partir do período desse movimento. E também não te esquece que o período é o inverso da frequência e que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t. Então eu posso reescrever essa equação aqui como sendo v, porque olha só, esse 1 sobre período eu vou substituir por frequência, então vai ficar 2πr vezes frequência. Outra equação aí, uma usa o período, outra usa a frequência. Então agora eu tenho duas equações para a velocidade tangencial que relacionam a velocidade do movimento circular uniforme com o raio, com o período ou com a frequência. V igual a 2πr sobre período ou V igual a 2πr vezes frequência. Pessoal, e a partir da equação da velocidade linear, da velocidade tangencial, eu quero discutir uma relação que é muito importante, especialmente naquelas questões teóricas que vão envolver proporções, e eu quero falar da relação, da proporção entre o raio e a velocidade linear, da velocidade tangencial. Para isso, eu trouxe o seguinte exemplo. Eu tenho um disco aqui, e em cima desse disco eu marquei
dois pontos, o ponto A e o ponto B. Claramente, né, o ponto B está fazendo um movimento circular aqui pela periferia do disco e o ponto A está fazendo aqui um movimento que é circular, né? Olha só, mais ou menos circular, foi o que eu consegui fazer, um movimento circular, mais no interior do disco, mais próximo ao centro. Claramente, o raio do movimento do ponto A distância que o A está do centro, é menor que a distância que o B está do centro. Então eu posso dizer que o ponto A faz um MCU com um raio menor que o raio do ponto B, beleza? Mas, como esses dois pontos pertencem ao mesmo disco, e esse disco é um corpo rígido, é um corpo único, que gira de uma forma única, todos os pontos desse disco, inclusive o ponto A e o ponto B, completam uma volta ao mesmo tempo, ou seja, o período do A é igual ao período do B, porque quando o A completar uma volta, o B vai ter completado uma volta, eles sempre vão estar alinhados. E, portanto, se tem mesmo período, também tem mesma frequência. A frequência do A é igual à frequência do B. Mas olha só, depois de uma volta, tá? O que vai acontecer é que o A vai percorrer essa distância aqui, tá? Mas o B vai percorrer uma distância muito maior. O B vai percorrer uma distância muito maior. Então, em uma volta, a distância que o A percorre é menor que a distância que o B percorre. Apesar do ponto B ter uma distância maior para percorrer, ele consegue fechar uma volta junto com o ponto A. Ele consegue chegar junto, ele está em desvantagem, ele tem que percorrer um caminho maior e mesmo assim consegue chegar junto com o ponto A. A única explicação para isso, pessoal, é que ele está mais rápido. Ó, os períodos são iguais, mas a distância do B é maior. Como velocidade é distância por tempo, né? Velocidade é distância por tempo, o tempo é o mesmo para os dois. Quem tem que percorrer a maior distância vai ter que ter a maior velocidade. Então, claramente, a velocidade do ponto A é menor que a velocidade do ponto B, a velocidade tangencial. O ponto A tem menor velocidade tangencial que o ponto B. Eu posso dizer, então, agora a gente faz o fechamento, eu posso dizer, então, que quando a gente tem um mesmo período para um mesmo período período e frequência, quando dois movimentos circulares, quando dois corpos, quando dois pontos fazem um movimento circular com o mesmo período e mesma frequência, tá? A velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Quem tem maior raio tem maior velocidade tangencial. Quem está mais longe do centro tem maior velocidade tangencial, que é justamente a relação que eu vou encontrar se eu olhar direto para a equação da velocidade tangencial. Se eu olhar para o V igual a 2πr sobre período, ou se eu olhar para o V igual a 2πrf, eu estou vendo que a velocidade é diretamente proporcional ao raio, está multiplicando ali. Então, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade tangencial. Isso se o período e a frequência se mantiverem constantes. Tem que ter o mesmo período e a mesma frequência, que é exatamente o caso aqui do exemplo que eu dei para vocês. Se, por exemplo, a gente tiver um ventilador, né? Eu tenho aqui o ventilador e eu tenho as pás do ventilador. Tá? Vou tentar desenhar aqui as pás do ventilador. Ele tá fazendo um movimento circular uniforme, tem velocidade, tem período e frequência, tá? Tem velocidade constante, mas se eu marcar dois pontos nesse ventilador, nas pás desse ventilador, aqui é o centro, se eu marcar um ponto A e um ponto B, como o raio do B é maior que o raio do A, a velocidade tangencial do B é maior que a velocidade tangencial do A, beleza? Então essa relação guarda porque ela é importante,
tá? Para o mesmo período e frequência, a velocidade tangencial é diretamente proporcional ao raio. E com isso a gente encerra essa nossa aula sobre velocidade tangencial. Fica ligado aí na sequência para os exercícios e para as próximas aulas que virão sobre movimento circular uniforme ainda. E pessoal, com isso a gente encerra o estudo da velocidade tangencial do movimento circular uniforme. Fica ligado no canal para a sequência aqui do curso de movimento circular, e para ficar ligado nada melhor do que te inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque daí tu fica sabendo quando eu postar o próximo vídeo de MCU ou qualquer outro conteúdo que a gente sempre posta aqui no canal. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Se gostou, se te ajudou, curte aí esse vídeo, e se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários, que a comunidade que segue o Pura Física com certeza vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Fui nessa, falou!